Mateus capítulo 11, versículo de número 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Vamos falar juntos? Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Agora vamos lá para o evangelho que João escreveu. Capítulo de número 6, verso de número 35. João 6, 35. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não creram em mim, embora tenham me visto. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Ele respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá, e quem acreditar em mim nunca mais terá sede. Algumas pessoas têm em sua ideia, no seu coração, um pensamento de que parece que Deus, Cristo, seja inacessível para algumas pessoas. Eu ouço muita gente dizer o seguinte: que Deus só o receberia, que Deus só o abraçaria, que Deus só o enxergaria se ele fosse um pouco melhor. Então a pessoa faz o quê? Ela imagina que ter Deus, para ela, ter Deus, ser de Deus, é algo quase impossível. Porque ela criou em seu coração, na sua ideia, de que Deus esteja muito longe, e de que para ele ouvi-lo, ele tem que gritar muito, clamar demais, pedir muito, né? E que por ele talvez ser muito perverso, muito ruim, devasso, pervertido, pecador, isso seja um problema para ele. Essas questões façam com que ele jamais possa ter Deus em sua vida, jamais possa conseguir se aproximar de Deus. Você não está de todo errado, não está. De fato, o profeta Isaías fala que existe algo que nos afasta de Deus, que são os erros que nós cometemos, que chamamos de pecado. Tá? E eu já falei sobre o pecado que afasta o ser humano de Deus. O pecado que afasta o ser humano de Deus é o pecado da desobediência. Agora, eu estive refletindo, e como tem gente que mesmo frequentando uma religião, sendo de uma religião, tenha no seu coração essa ideia de que ele precisa melhorar muito para que ele possa ser de Deus. Ele tem que se limpar, ele tem que se regenerar, tem que se modificar. E eu quero dizer uma coisa, e deixar bem claro isso aqui, se você for uma dessas pessoas que estão aqui conosco nessa noite. Não importa quão pecador, quão ruim, o quão distante você imagina estar de Deus, tá? Isso nunca foi um problema para que você possa se aproximar dele. Isso nunca foi. Essas questões nunca foram um problema em si para a gente se aproximar de Deus. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem acredita em mim
nunca mais terá, mas vocês não creram em mim. Embora esse crer, eu vou deixar ele um pouco mais largo. O crer não é dizer assim, acredito em Deus. Tem gente que a questão não é se você acredita ou não em Deus. Tem gente que não está conseguindo acreditar naquilo que Deus fala e como Ele fala. Não é na pessoa do Cristo, do Deus Todo-Poderoso, mas nas coisas que Ele declara. Ele é o pão da vida, está dizendo, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem acreditar em mim nunca mais terá sede. Mas se vocês não crerem em mim, embora eu tenham visto, contudo aqueles que o Pai me dá, a mim eles virão, e eu jamais Ele jamais nos rejeitará. O outro texto que nós lemos diz, venham a mim, qualquer um que estiver cansado, Mateus 11, 28. Qualquer um que estiver cansado, estiver sobrecarregado, e eu lhes darei descanso. E eu vou te provar aqui pela palavra, que essa sua ideia, de que você tem que melhorar muito, de que você tem que mudar muito, isso é o que impede você de ter Deus na tua vida. Porque isso pode ser resolvido em segundos. Os evangelhos narram a história da crucificação de Cristo. Você se lembra da história? Lembra da crucificação de Jesus crucificado? Os evangelhos narram essa história. Com Jesus tinham duas pessoas crucificadas com ele. Lembram disso? E eram dois condenados à morte por crucificação por causa dos atos e da vida que eles levavam. Os evangelhos chamam esses dois homens de malfeitores. Está lá. Ou seja, eles estavam crucificados por causa do crime que eles cometeram, ou dos crimes que eles haviam cometido. Os romanos fizeram da crucificação um meio de dar uma alerta para as pessoas que queriam se tornar criminosas. Porque na história, a gente fica assim com aquela imagem ruim às vezes, de que parece que os romanos eram muito, apesar de serem truculentos, tá? E de que parece que tudo que eles faziam era sempre muito ruim. Isso aqui não era uma qualidade só de romanos, tá? A crucificação era sim, tá? Uma forma muito dura de se aplicar uma condenação, tá? E a ideia deles era manifestar o horror mesmo para as pessoas ficarem apavoradas, tá? Porque qualquer um que tentasse ganhar a vida como criminoso, saberia que a situação ficaria nesse nível. Eu até acho e imagino que se a nossa lei fosse um pouco mais dura hoje, eu não digo crucificar, né? Mas se ela fosse um pouco mais dura, as coisas não estariam no nível que nós temos. Mas vamos seguir aqui. Então era Jesus Cristo e dois homens crucificados com ele, ao lado dele, melhor dizendo. Só isso já nos diz o tipo de gente que aqueles dois homens eram. Pessoas que passavam pelo lugar, e acredito eu que a crucificação de Cristo virou um teatro de horrores, porque a história diz que ele saiu pela manhã do centro de Jerusalém, depois de receber a condenação, com a sua cruz sobre os ombros, e ele tomou o caminho que chamam de Gólgota, né, na tradução chamado de caveira. E essa história de caveira é bem interessante, porque muito provavelmente o local onde as pessoas eram crucificadas era um lugar de morte. Então, talvez por isso chamavam de o lugar da caveira. Virou um teatro de horrores. As pessoas
perseguiram a peregrinação de Cristo até o monte. E quando ele lá foi crucificado, e você conhece bem essa história, né? Da crucificação. Os 3 ali pendurados. E muita gente passava por perto, olhava a cena. Uns tiravam sarro, outros xingavam. Outros se lembravam de coisas que Jesus havia falado. Você não falou que curava todo mundo, era o tal do Salvador, né? Era aquele que ia resolver todos os problemas. Você não consegue resolver nem o seu problema. Imagina você numa situação dura daquela e gente zombando, tirando sarro de você, olhando para a tua cara, você ali todo arrebentado e a pessoa ainda te insultando. E para nossa tristeza, gente que em algum momento acreditou no Messias, porque começou a acompanhá-lo, mas estava lá. A situação, ela não era das mais agradáveis. Jesus tinha levado uma surra intensa, e agora, para sua vergonha, ele estava crucificado como um condenado maldito, indigno. Alguns acreditam que para aumentar a humilhação de Jesus, parece que fizeram de propósito em colocar ele crucificado junto com os ladrões. Não tinha motivo. Para afirmar assim, não, esse cara aqui é um vagabundo mesmo, ele não serve para nada. É da pior espécie esse tal de Jesus. Eu não sei quem teve a ideia, se não teve ideia, eu estou aqui imaginando que o que dá a entender é isso. Mas a cena era essa. Diz que no decorrer da situação, até os 2 que estavam crucificados começaram a falar a mesma coisa para Jesus. Os 2. Até outro dia aí você andava pelas ruas, fizeram até uma festa para o Senhor. Eu fico aqui, estou imaginando, tá? Eu não sei se isso foi isso que disseram, mas eu fiquei imaginando. O Senhor entrou como rei em Jerusalém, sentado num jumentinho, e gente dizendo salve o rei, salve o rei. Agora olha a situação. Eles também começaram a fazer parte daquela festa toda, em que as pessoas ali passavam. Lucas diz assim que as pessoas passavam e chacoalhavam a cabeça, como dizendo, pobre coitado desse homem, olha aí, miserável que é, né? Pobrezinho. Mas um milagre aconteceu nessa cena. Um milagre aconteceu. E um milagre extraordinário. Um daqueles homens que tinha vivido uma vida de erro, uma vida errada, como transgressor, um daqueles homens que causou, com certeza, problemas para muita gente, para si mesmo, para a família dele. Ele muda a sua visão. Ele muda o seu jeito de olhar. Ele olha para o amigo dele e fala assim, cara, para de falar mal de Jesus aí. Para de falar mal desse homem. Porque nós merecemos estar aqui, mas ele não. Nós merecemos porque nós vivemos uma vida errada, torta, problemática, mas ele não. Nós merecemos, mas ele não. É difícil fazer com que o ser humano reconheça seus próprios erros, é ou não é? Você já percebeu como sempre todo mundo está errado e só a gente está certo? É ou não é? É sempre assim, né? Eu nunca erro. O ônibus é que atrasou, ou quando não ele passa adiantado, é? Quando você chega atrasado, não é assim que você fala?
Ele passou adiantado. Aquele tipo de gente que fala assim, eu sempre chego aqui 7 horas, ele nunca passa. Aí você chegou, ele sempre passa 7h10, 7h05. Aí naquele dia você resolve passar, chega às 7h05, o ônibus passou às 7, você fala, não, ele que passou. E por aí vai. Ele reconhece. Eu sei que a religião tem essa coisa de plantar na nossa cabeça de que Deus é um ser inacessível para as pessoas. Mas a salvação, ela está mais perto do que você imagina. Você sabia que a salvação está na sua boca? Fica quieto aí, miserável. Nós merecemos. O que ele estava dizendo? Eu sei o que eu sou. Eu sei as coisas que eu fiz. Eu sei como eu tenho vivido, os caminhos que eu tenho andado, as coisas que eu tenho feito. Eu e você não precisamos fazer nada para mover os céus. Nada. Você não tem que pagar penitência, não tem que ir para purgatório, porque tem toda essa loucura, não tem? Tem uma religião que fala assim, que se você morrer mal, mas acreditar em Deus, você vai para um outro nível chamado purgatório, e nesse nível lá você fica se purificando até que você tenha se limpado e possa alcançar a glória. Como se salvação fosse algo, minha irmã, que vem por merecimento. Como se fosse algo que a gente tem que merecer para se ter. Para ter Deus não tem nada a ver com o quanto eu sou bom ou ruim. Para que eu possa ter Deus, não tem nada a ver com o quanto eu tenho esperado ou pedido para Ele. Não tem nada a ver com isso. Tem certeza? Tenho certeza absoluta. Uma pessoa que olha para si mesmo, cobra o amigo de que são errados e diz, eu sou errado, eu sim deveria estar aqui, mas esse homem não, e se eu fosse você eu deixaria de falar o que você está falando, porque ele não fez nada de errado para ser condenado como está sendo, nós fizemos. Aí ele disse, Senhor, o Senhor pode se lembrar de mim quando o Senhor entrar no seu reino? E Jesus fala uma coisa extraordinária. Hoje estarás comigo no meu reino. Você está aí sentadinho, só você está entendendo o que eu estou falando. Você já vem há muito tempo tentando melhorar, né? Para merecer Deus, para poder ter a Deus. Por que eu disse que a salvação está na sua boca? Porque você acha que você tem que pagar um preço muito grande, fazer um sacrifício enorme para que Ele passe a olhar, te ouvir, te entender. Jesus disse para ele, pastor Sebastião, hoje, não é amanhã. Não é depois que você melhorar, depois que você mudar A, B ou C.
Ou depois que você passar lá pelo purgue, né? Hoje você vai estar morando comigo. Sabe o que deixa as pessoas indignadas? É que não existe nenhuma religião no mundo, ou forma de religião, que tenha esse tipo de coisa aqui. Até para você entrar no clube da Luluzinha, você tem que pagar um preço, é ou não é? Sim ou não? Tem. Às vezes, para fazer parte de um grupo, você não pode mais cortar o cabelo, ou você tem que pintar de uma cor específica, é ou não é? É assim ou não é? E essa frase é uma frase que anda muito na boca dos religiosos. Estou pagando preço. É ou não é? Estou pagando preço. Para isso, para aquilo. E vou dizer mais, você não faz ideia do que salvação representa. Ser salvo é estar vivendo no reino. Estar vivendo no reino é estar vivendo num lugar onde não existe escassez, onde não há morte, não há dor, não há choro. Hoje estarás comigo no meu reino. Um homem que até então estava ali, zombando de Cristo, falando mal dele, xingando, falando as maiores besteiras, ofendendo, e nas suas palavras dizendo: eu nem acredito em você, você é mais um otário para mim. Essas coisas talvez tivessem saído da boca dele, mas um milagre acontece, e ele muda, num instante ele muda. E agora aquela pessoa que estava distante de Deus, indo para o inferno, agora está salva. Que religião que faz isso? Que igreja que faz isso? Você conhece algum lugar assim? Num instante desprezando Deus, falando mal das coisas de Deus, como um desacreditado. E você pode estar aqui hoje sentado dizendo: isso é loucura, isso é mentira. E aí o apóstolo Paulo deixou essa questão bem clara para a gente, é verdade. O evangelho é loucura para quem não acredita. De fato, o evangelho é loucura para quem não acredita. Porque na sua cabeça você aprendeu que você tem que fazer alguma coisa, você tem que dar alguma coisa. O evangelho é loucura para quem não crê, mas para quem não crê é a salvação. Para aquele que acredita, é um caminho novo. E sabe por que eu acredito nisto aqui? Porque um dia eu também fui como esse ladrão. E só a presença dele naquele dia mudou o meu coração. Só a presença dele mudou a minha ideia a respeito de quem ele era. Então eu também abri a minha boca naquele dia e disse: eu confesso, eu mereço a vida que eu tenho. Eu mereço estar na desgraça que eu estou, vivendo como eu vivo. Mas eu sei que o Senhor pode dar uma vida nova para mim. Então lembra de mim quando o Senhor estiver no seu paraíso. E naquele dia ele disse: hoje, agora, exatamente agora,
você estará comigo no meu paraíso. Ele está te chamando nessa noite. Você vem há muito tempo se perguntando o que ainda você tem que fazer. Só abrir sua boca. Eu mereço, eu reconheço. Eu não preciso fazer nada de muito mirabolante, de muito grande. Sim, reconhecer. Porque a palavra dele para a nossa vida aqui nessa noite é essa. Se você reconhecer, você já pode estar no paraíso, vivendo a alegria do reino. Eu sei que tem algum religioso que vai questionar. Eu quero ver você questionar não o que eu estou falando, mas o que eu estou pregando. Eu estou pregando a palavra, não é a minha ideia. Porque a religião nos afasta de Deus. Ela nos mata. Eu já fui religioso. Como é difícil alcançar o padrão da religião. E as pessoas, à medida em que elas caminham dentro da religião, elas vão se sentindo cada vez mais fora. Porque a gente não se enquadra, não é? E aí quanto mais você se esforça, mais você briga consigo, né? Você percebe que você é incapaz de alcançar aquele lugar, e você fica com essa imagem dentro de você, de que parece que Deus não é uma coisa que seja para você. Deus é para todo mundo, e aí você se acha indigno, indesejado. Você se acha o pior de todos. Mas Ele é para você. Se você entrou aqui hoje nessa condição, eu chamo você para vir aqui perto de mim, por favor. Se dentro do seu coração você gritou, abriu a sua alma e disse: eu reconheço, lembra de mim. Oh Senhor, eu não sabia disso, o Senhor se lembra de mim. Sim, Ele se lembrou de você. Vem aqui perto de mim, por favor. Se coloque em pé.